dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projeto de sistemas, nossa aula número 17 já. Nós vamos continuar a ver o assunto das strings, certo? Vamos finalizar as strings. Foi de boa, João? Que bom. Muito bem. Vamos lá, então. O que nós vimos na aula passada? E aqui recapitulando a aula anterior ainda, não é? Nós vimos como formatar uma string, formatar um texto usando de f-string, certo? Como assim formatar uma string? Como eu posso colocar o valor de uma variável no meio da string, certo? Reparem aqui, eu tenho essa variável nome com essa string Vitória. Eu quero colocar o valor da variável nome no meio do meu texto, no meio da minha string. F minúsculo, abre aspas. Aonde eu quero colocar o valor da variável, nós abrimos chaves, escrevemos o nome da variável. O que mais que nós vimos ainda? A ideia de indexação e de fatiamento. Indexação permitia que eu acessasse um caractere da string, certo? Com base no seu índice. Ah, mas como é que funcionava o índice de uma string mesmo? O primeiro caractere da minha string, certo? Vai ter sempre o índice 0. Em programação, nós geralmente começamos a contar a partir de 0, não a partir de 1. Tá? Começar a contar a partir de 0 é a regra, não a exceção. Tá? O índice, certo? Começando em 0, sempre números positivos, indo de 1 em 1. Segundo caractere, índice 1. Terceiro caractere, índice 2. Terceiro caractere, quarto caractere, índice 3 e por aí vai. Tá? Para nós passarmos o índice dentro de colchetes, esse cara reto aqui. Eu tenho, por exemplo, essa string Python que está numa variável palavra. Eu quero saber o primeiro caractere. Palavra, abro colchetes, passo 0 lá dentro. Vai me retornar o quê? O caractere no índice 0, que é o primeiro caractere. Tá? Temos ainda caracteres negativos. Caracteres negativos nós começamos a contar a partir do final da string. -1 é o último caractere, -2 é o penúltimo e assim vai. Lembre que não existe -0, 0 é 0. E com base na indexação, certo? É que nós fazemos o fatiamento de uma string. Fatiar uma string é pegar parte de uma string, né? Vou utilizar também do índice, também dentro de colchetes. Como? Eu passo primeiro aqui o meu início, certo? O primeiro índice que eu quero que inclua no meu fatiamento. 2 pontos, o fim. O índice do fim, lembrem, quem eu passar no fim não vai ser incluso, tá? Ele vai incluir até quem? Até um índice antes. Ah, eu fiz um fatiamento de 1 a 5, ele vai incluir que índices? Do índice 1 ao índice 4, inclusive o 4, ele não inclui o 5. E existe um cara opcional, que é o passo, eu dou 2 pontos passos, eu vou pulando, eu vou de 1 em 1, 2 em 2 e por aí vai. O padrão é de 1 em 1. E daí nós começamos a ver os métodos e as funções da string. Fatiamento, indexação e f-string. Dúvidas da aula passada para cá, galerinha? Como é que nós estamos? Tranquilo? Tranquilo. Perfeito, muito bem. O que mais que nós começamos a ver? Nenhuma dúvida? Perfeito. O que mais que nós começamos a ver, então? Métodos e funções para trabalhar com a string. A primeira função que nós vimos era uma função chamada len. Len de length, de comprimento em inglês, certo? O que a função len retorna para mim? Nesse caso, o comprimento de uma string, a quantidade de caracteres que a string tem, tá? Função len não se aplica somente a strings, vai se aplicar em outros caras que nós vamos tentar começar a ver hoje. Vai se aplicar a listas, vai se aplicar a dicionários, vai se aplicar a coleções, tá?
No exemplo aqui, eu tinha uma string o espaço rato, certo? E eu dei um len nesse o rato. Ele me retornou o quê? 6. Por que que ele me retornou 6? Rato, 4 caracteres, com o 5. O sexto caractere é o espaço em branco, certo? O espaço, ele também é um caractere, ele também é contado. Em seguida, nós vimos o método replace. O que que o replace fazia? Ele substituía uma string por outra, né? No meu texto. Eu tinha, por exemplo, vovó foi à feira. Guardei essa string, essa frase, numa variável frase. Eu fiz frase.replace. Ah, mas por que é diferente a sintaxe? Porque replace não é uma função, é um método. Ah, qual que é a diferença? O método pertence a alguém. Nós vamos entender a quem este alguém em aulas no futuro, tá? No caso, o replace é uma função que pertence às strings e somente às strings, tá? Nome da minha string, ponto, nome do meu método, tá? Frase.replace. Eu passava o valor que eu quero substituir, vírgula, o valor que eu quero colocar no local. Vamos abrir o nosso Visual Studio e vamos dar uma olhada. Foi aqui que nós paramos na última aula, né? Eu estava substituindo o V pelo X. E lembrem, quando eu fui substituir, ele não tinha substituído o V maiúsculo. Por quê? Para o Python, o V maiúsculo e o V minúsculo são caracteres diferentes. A mesma coisa os caracteres acentuados, esse O e este O com acento, certo? São diferentes. Se eu quero substituir, eu tenho que fazer a substituição dos dois. Tranquilo? Função len método replace, se vocês lembram, vocês querem que eu explique de volta? Como é que a gente tá, galerinha? De buenas, não de buenas? O que vocês me dizem? Se não temos dúvidas, se vocês tiverem, por favor, escrevam. Vamos criar uma pasta para a aula de hoje. Abra lá o teu projeto, arquivo, abrir pasta, procure a pasta do nosso projeto. Passa o link, perdão, Cauã. Boa. Cadê? Aqui. Obrigado, eu tinha esquecido. Tá. Aui. Muito bem. Vamos criar uma pasta para o projeto de hoje. Para a aula de hoje, perdão. Aula sublinhado 17. Lá dentro, testes 17.py. E muito bem. O que mais que nós temos de métodos interessantes na string? Vamos dar uma olhada. Eu tenho o método strip. O método strip, à primeira vista, ele não parece útil, mas ele é, tá? O que o método strip ele faz? Ele vai remover uma substring que eu especificar do início e do final da minha string. Como assim, meu Deus do céu? Reparem neste exemplo, eu tenho aqui uma variável frase que está recebendo uma string. Um monte de espaços, olá, um monte de espaços, mundo, um monte de espaços no fim. E eu vou fazer um frase.strip. E repare, eu não passei nada dentro dos parênteses desse método, certo? Mesmo assim, eu tenho que abrir e fechar parênteses. Por padrão, quando eu não passo nada, o que ele vai fazer? Ele vai me remover os espaços do começo e do final da string. Repare, removeu os espaços do começo. Aqui não dá para ver, mas ele removeu os espaços do fim. Tá? Ah, professor, quando que isso é útil? Quando a gente for trabalhar com arquivo, por exemplo. Um arquivo, quando ele tem uma quebra de linha, certo? Ele tem um barra invertida N, tem um caractere de escape, barra invertida N, no final da linha. O strip vai remover isso para a gente. Tá?
Se eu passar um caractere para dentro do meu strip, ele vai remover esse caractere do começo do fim. Repare. Tem uma variável frase, um monte de pontos, olá, um monte de pontos no meio, mundo, um monte de pontos no fim. O que ele fez? Ele removeu os pontos do começo e do fim da minha string. Ele não altera o meio. Tá? Esse, então, é o método strip. O split é um cara mais interessante, certo? Split, em inglês, partir, dividir, certo? O que o método split ele faz? Ele vai dividir uma string, ele vai dividir um texto com base num delimitador em uma lista de strings. Ah, professor, o que é uma lista? É o nosso próximo assunto, certo? A gente vai ver que a lista ela é uma coleção de elementos. Reparem aqui na linha 4, tá? Que é a nossa saída, nosso print. A lista, ela é delimitada, você cria ela com colchetes. Os elementos dentro da nossa lista são separados por vírgula. Isso aqui, então, é uma lista somente de strings. A gente vai ver que existem listas que podem ter outros tipos de dados também. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma string. O sol brilha, vírgula, céu azul, vírgula, dia perfeito, ponto. E eu vou fazer aqui, eu guardei essa string numa variável texto, e eu fiz um texto.split. Isso me retorna uma lista, eu guardei essa lista numa variável lista. Repare, o meu split foi numa string, foi vazio, né? Eu abri e fechei parênteses sem passar nada lá dentro. O que isso faz, certo? Como é que ele faz? Como é que ele divide a nossa lista, então? Ele vai dividir a lista no espaço em branco, certo? Repare, na minha lista de strings, eu tenho o, eu tenho sol, eu tenho brilha, vírgula, céu, azul, vírgula, dia, perfeito, ponto. Dentro das strings eu não tenho os espaços foram removidos, tá? Ah, mas eu não quero dividir essa string no espaço. Posso passar outro caractere? Posso. Aqui nesse segundo exemplo eu dei um split na vírgula. Mesmo texto, mas eu dei split na vírgula. O que ele me retornou? Ainda assim, uma lista de strings, certo? Só que agora, repare, a quantidade de strings é diferente, porque eu fiz em um outro delimitador. O que nós temos nesta lista? Eu tenho 3 strings dentro da lista, 3 elementos. O sol brilha, espaço céu azul, espaço dia perfeito, ponto. Tá? Ele removeu a vírgula da nossa string, mas ele manteve os espaços. Foi esse delimitador que eu utilizei. Tem lógica esse split aqui? A gente vai utilizar ele algumas vezes no futuro, tá? Em alguns exercícios. Esse cara é interessante a gente lembrar dele. Tá certo ele? Faz sentido, não faz? O que vocês me dizem? O split e o strip. Certeza? Certeza, Davi? Então tá bom. Muito bem. Vamos em frente, então. Se eu posso dividir, eu posso unir também, certo? Eu posso unir uma lista de strings em uma string só. Como? Método join, certo? Vou juntar, eu vou concatenar uma lista de strings em uma única string. Eu vou concatenar como? Com um separador. Repare, tenho aqui na linha 1 uma lista com 4 elementos. Olá, mundo do IPython. Esta lista eu guardei numa variável lista de palavras. Quero juntar todas elas numa palavra só, num texto só, numa string só.
Eu faço uma string que vai ser o meu separador, nesse caso é uma string que tem um espaço, ponto, método join. Dentro do parênteses do join eu vou passar quem? A lista que eu vou unir, certo? Eu guardei tudo isso numa variável frase. E repare quando eu dou print na frase, as strings da lista estão agora separadas por um espaço em branco. Isso aqui é uma string só. Olá, mundo do Python. Ah, mas eu não quero fazer no espaço em branco. Tudo bem. Nesse segundo exemplo, eu uni a lista com sublinhado, ponto sublinhado. Como é que ficou a minha string final? Olá, sublinhado, ponto sublinhado, mundo sublinhado, ponto sublinhado, do mundo sublinhado, ponto sublinhado, Python. Tá? Posso passar o separador que eu quiser, então. E por fim, nós temos alguns métodos para trabalhar com maiúsculas e minúsculas. Você pensa, professor, isso aí não tem muita utilidade, certo? São situações bem específicas. Não. Nós vamos utilizar esses métodos para trabalhar com maiúsculas e minúsculas, principalmente os dois primeiros, em muitos exercícios, creia você ou não. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma string, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Repare, alguns caracteres maiúsculos, outros caracteres minúsculos, alternando e por aí vai. Quero transformar todos em minúsculos. Eu tenho o método lower para fazer isso. O método lower vai transformar todos os caracteres da minha string em minúsculos. Quero transformar em maiúsculos, upper. Tá? Lembre desses dois caras, transformar para minúsculos lower, transformar para maiúsculos upper. A gente vai utilizar bastante eles. Eu posso ainda transformar o primeiro caractere de toda a string em maiúsculo, o resto minúsculo, como capitalize. Isso aqui é o padrão de título ABNT, né? E eu tenho ainda um método title, ponto title. O que ele vai fazer? O primeiro caractere de cada palavra vai ser maiúsculo, o resto vai ser minúsculo. Esse é o padrão de título da língua inglesa, né? Não é o nosso. Por isso que é ponto title, né? Da língua inglesa, o padrão. Tranquilo esses outros métodos aqui, meus caros? Lembrem, se for para lembrar de alguém, lembre com carinho do lower e do upper, tá? Se nós não temos dúvidas aqui, vamos praticar um pouco, vamos fazer alguns exercícios, tá? Lá no nosso Visual Studio, vamos abrir aqui a nossa lista de exercícios. O que nós vamos fazer? Deixa eu dar uma olhada. O que é interessante? Esse 4 é interessante a gente fazer. Quem mais? Esse 5 é interessante a gente fazer. Já fizemos. E esse 11? Façam para mim, galerinha, o 4, o 5 e o 11 da lista 1, a lista sequencial. O que diz o exercício 4, média das notas? Faça um programa que peça 4 médias bimestrais e apresente a média delas. A gente já não fez esse, galera? Davi, vocês já fizeram esse? No meu não está feito, mas eu tive algumas aulas que eu fiquei doente e fiz de casa, né? E é tanta aula que eu não lembro mais, sinceramente. Alguém lembra se a gente fez esse 4? Davi e Cauã, vocês têm esse 4 feito? O 2, 3 e o 11. O 11 também está feito? O 12. Perfeito. Façam para mim, então. Obrigado, Davi.
Vamos fazer então o 4, 5 e 11. O que diz o 4? Média das notas. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Como que é o cálculo da média? É a soma das notas divididas pela quantidade de notas. Façam para mim o 4. Quem terminar, faça o 5 e o 11. Nós já corrigimos o 4. Em caso de dúvidas, meu bom pessoal, me chamem, não fiquem parados, tá? O programa que peça 4 notas bimestrais, o que você vai fazer então? Você vai pedir, certo? Uma nota. Como é que você vai pedir essa nota? Como é que eu peço algo para o usuário? Função input, certo? Só que eu vou ter que pedir 4 notas. Vão ser 4 inputs para 4 variáveis diferentes. Ah, é uma nota, é um número que eu vou ter que fazer conta? Converta o input para um tipo de dado numérico. E daí que eu faço o cálculo da média e mostre. Mostre para mim usando de fstring, por favor. Tá? Façam esse cara aí. Caso dúvidas, chamem e a gente já corrige. Galerinha, eu vou... professor Gabriel. Cadê o professor Gabriel? Tá lá na porta. A gente já fala com ele. Eu tenho que fazer uma atividade agora para a Secretaria de Educação, que eles me pediram para fazer um trabalho para o novo ensino médio, ali para ajudar eles a formular o novo ensino médio. Eu vou deixar vocês com uma lista de exercícios, certo? Esses exercícios nós vamos corrigir na próxima aula, certo? Eu vou passar uma lista para vocês fazerem. Por favor, façam ela, tá? O que mais que nós vamos fazer além do 4, do 5 e do 11? Vamos dar uma olhada o que nós temos de interessante aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha o que é legal. Esse 15 aqui é legal. Ele parece complicado, mas não é. Ele é só extenso, certo? Vocês podem fazer ainda esse 16. Esse 16 vai ser um desafio para vocês, tá? Eu vou passar os enunciados. Venha para cá. Eu vou passar esses enunciados para vocês também no... Obrigado, Maria. Eu vou passar esses enunciados para vocês também no sala de aula, para vocês terem. E eu vou colocar uma cópia da minha pasta também lá no sala de aula para vocês terem, tá? O professor Gabriel não se encontra, né, galerinha? Ele deu uma saída. Deixa eu fazer uma cópia da minha pasta e colocar para vocês. Terceiro D. Opa. Muito bem, a minha pasta está lá dentro. Eu vou publicar no Moral os exercícios que eu quero que vocês façam para mim, tá? Então, na aula 17.
São os exercícios. É o 04, 05... 11, 15, 16. Mas, olha que dificuldade. Davi, tem quem que é o responsável que está aí na sala com vocês? Só para eu saber. Ah, o professor Gabriel está ali agora. Perfeito. Professor Gabriel, eu vou ter que sair agora, porque eu estou fazendo um serviço a trabalho da sede, tá? Qualquer coisa você pode conversar com a Elisângela, que ela vai te informar também, tá? O pessoal da secretaria me pediu para ajudar a montar o novo ensino médio, tá? O que vai ter no curso de Dev, e eu tenho que fazer esse trabalho para eles, esse workshop agora. Os exercícios que eu quero que eles façam, então, nessa aula, o 4, 5, 11, o 15 e o 17, eu já coloquei no mural, tá? Tá lá a lista de exercícios que eu quero para fazer. A minha pasta, a cópia dela, tem um arquivo .zip também lá no sala de aula, certo? Tem lá sala de aula, análise de projeto de sistemas, terceiro ano D. Aula 17 tem lá a pasta do professor. Vocês podem utilizar a minha pasta para vocês verem o conteúdo, tá? No mais, todo o conteúdo está publicado no sala de aula também. Todas as apresentações vocês podem utilizar como base. No mais, galerinha, da estrutura sequencial. Exatamente, Davi. Da lista 01, estrutura sequencial. O 16 já está postado, tá todos postados na verdade, né? Tá tudo dentro da pasta exercícios que está publicado lá no mural, tá? No mural não, em atividades, no sala de aula. Tem lá exercícios Python e tem pasta do professor também. Eu vou tentar deixar o meu link pro VS Code, esse que a Maria publicou de volta para mim, obrigado até, aberto para vocês, tá? Para vocês poderem olhar minha pasta enquanto isso. No mais, meu bom pessoal, eu fico por aqui. Façam os exercícios. Na próxima aula nós tiramos todas as dúvidas que vocês tiveram, tá? Esse exercício 16 é um exercício difícil, tá? Ele vai ser um desafio para vocês. Se você conseguiu fazer tudo, tente fazer os outros exercícios da lista. Mande brasa nela. Repare que tem exercícios que eu não passei para você e que eu não vou passar, tá? Você pode fazer como um a mais. Eu não vou ficar triste se você fizer como um a mais. Portanto, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula, galerinha. Até mais.